Hoje não tem entrelinhas, tá? Que olha, até época da cadeia, tá? Não posso nem falar muito. Isso dá processo. A maioria das pessoas procuram advogado geralmente quando a bomba explode. Mas se fosse diferente. E hoje estamos com ele, nada mais que justo com ele, Tiago Bueno. Vamos falar sobre o quê? Direito trabalhista, sindicato, empresas. Boa. Ô, Tiago, fala um pouco sobre você. Quem é o Tiago sem o terno, sem a profissão? Pô, eu sou uma pessoa comum, normal, que eu vim de uma família bem simples, humilde, né? Sou filho de uma costureira. Ela depois se formou, depois que eu cresci, hoje ela é técnica de enfermagem. E de um motoboy. Na época, meu pai fazia entrega, essas coisas. Hoje ele trabalha com o que aparece também. Então, assim, tem uma origem bem simples. Sou o primeiro a me formar da minha família. Então, na Bacana. minha família, ninguém nunca teve ensino superior, né? Sou pai do Theo, do Rodrigo e do Dominique, casado com a Juliana, né? Sou cristão, então tenho uma questão muito mais interna, assim. Então, por exemplo, durante toda a faculdade eu decidi fazer estágios, né? Falei assim, ó, eu quero conhecer essas áreas e entender como que trabalha o direito tributário, consumidor, direito civil. Fui fazer estágio em cartório, trabalhei no fórum. A única área que eu só fiz o que era obrigatório pela faculdade foi criminal. Porque eu tenho uma coisa que eu falo assim, ó, eu nunca vou. Eu sei que eles têm direitos, né? A lei prevê que eles tenham que ter a defesa deles, etc. Mas, por exemplo, se aparecesse uma pessoa hoje no meu escritório e falou assim: olha, eu abusei de uma criança, mas eu quero que você me defenda. Eu não consigo, sabe? Eu acho que é uma coisa muito particular minha, assim. Então, Vai dos valores, né? Do caráter, né? exato. Então, acho que tem um pouco desse lado ainda que eu não consigo desvencilhar o ser humano do profissional, né? Então, acho que isso é muito particular meu, assim. E com essa bagagem toda que você tem aí, tem uma estrutura bem forte. Agora me fala uma coisa. Da onde veio a ideia de você procurar essa profissão que você tem hoje? Olha, acho que um pouco eu tive referências, né? Eu tenho um tio meu que ele também me inspirou muito no começo. E lá atrás teve uma época que eu estava trabalhando numa empresa que era uma agência de empregado doméstico e babá. Engraçado, não tem nada a ver, né? É Eu tava verdade, não fazendo, tem não. eu tava fazendo estágio. Foi uma época um pouco antes de eu entrar na faculdade, porque quando eu era mais jovem, eu tinha duas profissões, duas carreiras que eu tinha em mente que eu queria seguir. Muito por força de influências, assim, de tios, família, tudo. Que eu queria ser ou contador, eu falava que eu queria ser perito contábil para fazer cálculo e perícia judicial, porque eu tinha um tio meu que trabalhava com isso na época. Só que ele era formado em direito e ele fazia a parte de Hum, cálculo. Então eu fui trabalhar com ele na época, eu falei, acho que eu vou fazer contabilidade porque eu quero ser perito. Porque quem faz o cálculo ganha pouquinho, mas o perito às vezes faz o mesmo cálculo, só que como ele é perito, ele ganha muito mais, né? Eu falava assim, não, eu quero ser perito, não vou ser só calculista. Ou advogado. E aí na minha época antes de terminar o colégio, eu fui fazer técnico em contabilidade, junto com o ensino médio. Então, eu sim. me formei, fiz, só que eu falei, detestei esse negócio de débito, crédito, não é pra mim, esse negócio de ser contador tá por fora. Então, eu tinha certeza que eu ia ser advogado, né? Se eram essas duas opções que eu tinha, eu ia pra outra. E aí eu não tinha condição, como eu te falei, minha família não dava para pagar, né, uma mensalidade de uma faculdade. Então eu peguei, juntei um dinheirinho ali, passei no vestibular da Unicid na época, lá na Zona Leste de São Paulo. Falei assim, vou fazer direito. Pá, fui lá, me inscrevi, fiz minha matrícula, peguei todo o dinheirinho que eu tinha, paguei a matrícula e já comecei a procurar estágio. Na época eu trabalhava com meu tio no escritório e eu ganhava R$ 150 por mês. É engraçado isso. Gente, A faculdade era tipo R$ 500, mais ou menos. Então, eu juntei ali, paguei uma mensalidade que era a matrícula e falei, vou arrumar um estágio que eu vou pagar e eu vou estudar direito. persistiu, né? Aí veio janeiro, não consegui nada. Veio fevereiro, não consegui nada. Aí eu fui lá e tranquei a faculdade. Falei, eu não vou ficar endividado. Tá maluco? Como é que eu vou fazer um negócio desse, botar minha família, né? Todo mundo não tem de onde tirar dinheiro. Fui lá e tranquei a faculdade. Fiquei triste, fiquei chateado na época. Falei, puxa, eu queria muito estudar. E aí, quando foi no meio do ano, eu prestei o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E aí eu consegui uma nota boa, mas não dava para entrar na faculdade de Direito. Aí eu consegui 50% na época para psicologia. Eu falei, então eu vou estudar psicologia.
Aí fiz matrícula na São Judas na época. E aí dentro da faculdade de psicologia, eu continuei estudando e tudo. Dentro da faculdade de psicologia, eu consegui um estágio nessa empresa que era uma agência de empregos voltadas especificamente para babá e empregada doméstica. E o dono, Eduardo, não sei se ele vai ter oportunidade de ouvir aqui, mas o Eduardo foi um cara que me influenciou muito. Ele falou assim, cara, larga a mão desse negócio de psicologia, você tem que fazer direito. Porque ele conhecia a minha história, sabia o que eu queria. E aí ele me incentivou também bastante ali, até que eu prestei de novo o Exame Nacional do Ensino Médio lá, tirei uma nota melhor ainda do que a anterior, e aí eu prestei para direito, apliquei para direito e passei na faculdade de direito para o Mackenzie e na PUC. E aí na época eu acabei escolhendo o Mackenzie e aí eu comecei a estudar no Mackenzie com bolsa. Então não foi só aquela questão de que a maioria da pessoa no passado, né, tipo assim, fazer direito para ganhar mais dinheiro. Não tem aquela, né? Essa é a Aham, visão. aham. Eu tenho uns colegas meus do Rio Grande do Norte que, para você, tá? Fica a dica para você, tá? Só não vou falar seu nome aqui, não vou lhe expor. Mas fazem por causa do dinheiro. Ah, vou ganhar mais. Às vezes nem é isso, não É, é? eu tô para te dizer que, olha, tem muitas profissões hoje em dia que ganham muito mais que de advogado, tá? Conheço advogado, pra você ter uma ideia, às vezes a gente pesquisa assim, a vaga para advogado, e tem gente pagando 2.000, 3.000 reais para advogado. Então você fala assim, o cara estudou 5 anos, teve que passar no exame da ordem e vai trabalhar para os outros, CLT, que eu estava comentando aqui antes, para começar ganhando isso, 2.000, 3.000. É uma profissão que você tem que ralar, né? E eu tinha isso em mente, que eu falava assim, não, eu vou trabalhar e eu vou ganhar experiência, porque eu me formei com 26 anos. Só que tem uma desconfiança muito grande, né? Você olha assim, hoje eu tô com 39. Você olha hoje e fala assim, esse cara já deve ter alguma experiência, vou Pela contratar ele, bagagem. né? Você olha assim, você fala, esse cara aí acho que vai me representar bem. Mas há 12 anos atrás, 13 anos atrás, quando eu me formei, eu era um garoto, um jovem, inexperiente. E aí você fala, bom, vou contratar esse cara aqui para me defender, vou botar todas as minhas fichas ali e ele vai. É difícil. Então, quando você acaba de se formar, você passa por um período meio estranho até de carreira, assim, porque você não é mais estagiário e você não é advogado. O cara é um advogado. Você é um advogado júnior, que é quase um estagiário. Até ganhar confiança da pessoa, né? E você acabou de responder a minha pergunta que tinha aqui dos preconceitos, né? Então, assim, existe realmente preconceito para ser contratado no começo da carreira, né? Existe bastante. Eu vejo que, assim, quando você não constrói isso ao longo da faculdade, né, com os estágios e tudo mais, muita gente acaba de se formar e não consegue emprego. Então é um período meio estranho, assim. Então, o que que eu fui fazendo? Eu fui testando ao longo dos 5 anos de faculdade, eu fui testando qual área que eu ia gostar mais. Porque, como eu falei, eu tinha um tio que ele já era advogado trabalhista. Então, quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, eu quero conhecer todas as áreas, menos trabalhista. Então, eu fui fazendo experiências, assim, eu ficava 6 meses, um ano em cada estágio, em cada área. Às vezes trocava dentro do próprio escritório, falava assim, ó, agora eu tô aprendendo tributário. Ficava lá aprendendo tributário. Começava a ver uma matéria de direito civil na faculdade. Ah, agora estamos vendo o direito real, que é aquela parte imobiliária, registro, cartório, essas coisas. Fui fazer estágio no cartório. Aí lá no cartório, eu falei, não, legal isso aqui, mas eu conhecia gente que tava lá há 30 anos fazendo a mesma coisa, sabe? Aquele negócio de carimba, papel, não sei o quê, confere, título. Tem quem goste, né? Mas eu falei assim, acho que isso aqui não é pra mim. E aí, quando eu fui pedir pra sair, eles me efetivaram. E aí, eles seguram as pessoas lá porque ganham bem. Esse é um ramo Ah, que tá. paga bom, paga bem, bons salários. E aí, eu falei, não, 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 obrigado, obrigado. Eu quero ir embora, tô saindo. E tem até um amigo que continuou lá depois, um tempão, que ele não conseguia mais sair, porque você ganhava um salário ali que nenhum estágio iria te pagar no Paga. mercado de novo. E eu falei, não, não, eu não tô aqui pelo dinheiro agora, eu quero aprender, eu quero entender, conhecer outras áreas. E aí fui pro mercado de novo, aí fui fazer estágio num escritório de direito civil, fui trabalhar com o consumidor, fui conhecer como era o departamento jurídico de uma empresa, não sei o quê, então fui continuando. Aí quando chegou no último ano, eu falei assim, legal, mas acho que o que eu quero mesmo é o trabalhista. E Então aí eu você andou em comecei, várias áreas aí, né? conheci praticamente todas, trabalhei em quase todas, menos penal. A Nunca penal. quis trabalhar com Que a direito penal é por criminal. opção que você falou que não, É, não queria, né? tive que fazer o estágio obrigatório da faculdade, assistir julgamentos, essas coisas, mas não,
Nunca quis ir por essa área. E é uma área interessante, todo mundo geralmente gosta durante a faculdade, porque de todas as áreas do direito, essa é a área que é mais tangível, né? Você fala assim, ah, você está condenado a 5 anos de prisão, e você vê a pessoa indo para cadeia, alguns, né? Você vê a pessoa sendo condenada, etc e tal. Então é um direito que você estuda e que você vê a aplicação prática dele ali. Agora, para mim, por exemplo, foi o ó quando eu comecei a estudar direito tributário. Falou, não, porque o ICMS, que não sei o quê, tal, 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 tem uma tese, não sei o quê. Eu ficava assim no escritório lá, advogada boa pra caramba, minha chefe. Ela era fera, assim, e ela tinha uma didática legal até, ela conseguia ensinar. Eu falava assim, mas que loucura, de onde que saiu isso, sabe? As coisas eram muito abstratas para mim, direito constitucional. Então, eu falava assim, ah, você tem direito à moradia, você tem direito à educação. Mas quem que tem direito a isso aqui? Qual que é a aplicação prática disso hoje em dia, né? É. Então, assim, tem muita coisa que para mim é teoria e que não se aplica. E aí eu falei, bom, direito trabalhista eu consigo ver ele na prática, embora tenha muita teoria envolvida. E da minha Funciona no turma, Brasil, lei trabalhista? não entendi. Funciona realmente no Brasil, lei trabalhista? Porque a gente fala muito da peãozada que é meio complicado. A gente acaba sendo muito injustiçado, né? O, que os direitos e deveres que a gente fala bastante, Uhum. né? Olha, o direito do trabalho, ele é o mesmo, né? A gente fala que é uma CLT só para o Brasil inteiro. Teve uma reforma significativa no final de 2017, que a gente chama de reforma trabalhista, que veio trazer muito mais força para aquela parte que a gente falou antes, um pouquinho, né? Do negociado sobre o legislado. Então, tem uma parcela do direito do trabalho que ela é negocial. Ou seja, eu vou chegar aqui contigo, vou falar assim, ó, eu sou teu empregado, eu quero negociar contigo aqui o seu salário, a forma como eu vou te pagar o seu bônus, o seu horário de trabalho. A gente tem algumas questões assim que, dependendo do nível, você já pode negociar direto com a pessoa. Agora, quando a gente fala do nível operacional, que nem a gente falou do peão, né? Uhum. Chão de fábrica, não existe essa possibilidade de negociar direto com o empregador. Então, quem que faz essa vez? É o sindicato. O empregado, muitas vezes ele é representado pelo sindicato laboral, que a gente fala, né? E o sindicato reúne ali as reivindicações daquela turma, daqueles empregados, e ele chama a empresa para negociar. Então, durante os últimos 8 anos, eu fiz essa ponte, só que do lado da empresa. Então, eu ouvia o que os sindicatos traziam, falava assim, ó, os empregados querem isso, 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 isso. Tava lá uma pauta de reivindicações, eu pegava, voltava para a empresa e falava assim, ó, a gente precisa entender o que está acontecendo lá no chão de fábrica, porque os empregados estão pedindo isso, 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 isso. Ah, mas a gente já dá isso, a gente já dá aquilo, que não sei o quê, né? Você tem que ouvir o outro lado aí. É, Peraí, tá bom. Mas o que que é verdade que eles estão falando aqui? O que que a gente pode mudar? O que que a gente mexe que não tem custo para a empresa, muitas vezes? Aí fazia esse meio de campo aqui, voltava com o sindicato, reunia, a gente fazia uma assembleia com os empregados. Muitas vezes reprovavam, não, não é isso ainda, quero mais, que não sei o quê. E, e e aí no fim a resolviam. gente fazia um acordo, e aí dentro desse acordo a gente estipulava quais seriam as regras do jogo para aquela empresa. Então Uhum. é um desafio que muitas vezes a gente consegue sentar numa mesa como essa aqui, negociar com o sindicato e resolver. A gente tem aqui um tópico só de pergunta de, de seguidores Uhum. só sobre sindicato. Hum. Vamos lá para baixo. Lá para baixo a gente vai falar sobre ele. Mas voltando ainda só um pouquinho nessa parte da CLT, que a gente fala do direito Aham. trabalhista, perguntou se funciona, né? Existe uma parte ainda do direito do trabalho que ele é muito interpretativo, vamos dizer. A gente até brinca, né? Existe a CLT segundo o Souto Maior, que é um juiz aqui, agora desembargador da 15ª Região, que tem uma interpretação Ah, muito pró-empregado. Existe a CLT segundo o Tribunal do Rio Grande do Sul, que interpreta de outra forma, às vezes o mesmo artigo da CLT. Então, quando tem essa margem ainda para interpretação, a gente acaba vendo decisões conflitantes de um lugar e outro, entre juiz, desembargador, depois tudo isso sobe, aí lá no TST eles vão tentando uniformizar a decisão, né? Então, o empregado ficou doente, é uma doença psicológica, é burnout, não é burnout. Na época da pandemia, a gente tinha muitas decisões conflitantes, por exemplo, a pessoa pegou Covid, era doença do trabalho, não era doença do trabalho, pegou em casa, pegou na empresa. Então tinha muita decisão conflitante. Ah, mas se ele trabalha no hospital, tá, faz parte do trabalho dele. Ah, não, então peraí, se ele trabalha numa fábrica e pegou Covid, a doença não é profissional, mas se ele trabalha no hospital, pegou Covid porque estava atendendo um paciente com Covid, então esse tipo de é coisa que se fala muitas interpretação, vezes né? É muito vago, tem muito solto, tem questão de depende da interpretar, né? interpretação. É. Que você... E qual foi o caso, Thiago, que
mais absurdo que você pegou nessa carreira que você puder relatar pro pessoal de casa? Nossa, causos assim? Ah, tem bastante causos para contar, viu? Desde justa causa, a pessoa perdeu a noção e urinou no chão da fábrica, assim, ó, durante o dia. Até funcionários que trabalhavam no turno da noite foram pegos dormindo. Já teve Gente, funcionários, homem e mulher, que em foram, casos. foram ver um negócio ali no almoxarifado, e aí ela era casada com outro cara que trabalhava na mesma empresa. Então, tem casos bastante peculiares, assim, vai, para não dizer engraçado, porque outros são traumáticos, Ó, alguns. processo de casa aí, fica a dica pra vocês, tá? Olha esses armarinhos do, do trabalho, é perigoso, é perigoso. Tem bastante coisa aí. Como eu falei, né, eu trabalho no jurídico de empresa desde 2014. Então, passei por algumas empresas aí ao longo dessa trajetória, mas meu escopo de atuação sempre foi a nível nacional. Então, às vezes a gente via algumas coisas acontecendo aqui em São Paulo, outras coisas no Espírito Santo, sabe? Então, em outras regiões, às vezes mais afastadas, às vezes as coisas acontecem fora dos olhares do empregador, por exemplo. E aí, quando você ia descobrir, tinha uma investigação interna acontecendo, já estavam desconfiados, o empregado estava roubando alguma coisa. Então, tem bastante coisa nesses Assim, meandros, assim. eu trabalho na área de atendimento há 20 anos, né? E já vi coisas. Eu acho que você relatou aí, eu já presenciei, né? De certa forma, já presenciei, né? Desse tipo de funcionários e cada um já Aham. vi coisas, né? E eu acho que para você é bem complicado. Agora, tu acha que hoje existe, para tanto o empregador quanto o empregado, muita desinformação ou má fé das partes? Eu acho que ainda tem muita desinformação, né? Eu venho tentando fazer até um trabalho nas redes sociais de tentar levar o maior número de pessoas a receber esse conhecimento, porque principalmente quando a gente fala do nível mais básico, né? As pessoas que estão ali no primeiro nível dentro de uma organização grande, por exemplo, por mais que às vezes tenha um comando, um alto comando que preze pela transparência, pela informação, muitas vezes até chegar lá na cadeia de comando as coisas vão se perdendo. Então eu já vi casos de empresas grandes com políticas muito bem estabelecidas, quando você ia lá na ponta, o empregado não sabe, não tem conhecimento, não chegou para ele a informação. Desde coisas básicas, assim, por exemplo, como é que, regrinhas, né? Não pode sair, desde que entrou em vigor a reforma trabalhista, você não pode sair de férias na sexta-feira. E você via empregado pedindo para tirar férias a partir de sexta. Então você vê assim, mas são informações públicas que estão nas regras do jogo também, quando a pessoa chega, quando ele vai entrar no sistema para pedir as férias, já está bloqueado aquele dia ali, mas ele mandava um e-mail, não, eu quero sair de férias sexta-feira, não quero sair de férias na quinta nem na quarta, quero sair na sexta. Assim, não pode. Então, desde esse tipo de informações simples e básicas até informações mais relevantes, assim, por exemplo, que afetam o bolso, né? Por exemplo, qual é o percentual de horas extras definido na CLT? Qual é o percentual de horas extras definido dentro de uma convenção coletiva para uma determinada categoria de empregados? É Então, boa. tudo Ô, isso. Thiago, inclusive, tem até uma pergunta aqui sobre horas extras, né? Uhum. É, tem uma pessoa que falou que não vou falar o nome dele, que pediu para não falar, que ele acumulou 300 horas extra. Isso no longo de 2 anos de empresa e nunca Tá, tirou, né? Mas ele se mantém lá ainda fazendo hora extra, entendi. né? Essa pessoa que está aqui, que não vai certificar, ela pode colocar na justiça trabalhando ali pelas horas extras dela? Legal, boa pergunta. Tem muita gente que fala que não pode entrar com processo, né? Porque senão o patrão manda embora. E na prática até pode acontecer isso. Mas não tem nada que impeça a pessoa de cobrar na justiça aquilo que ela entende que tem de direito, mesmo estando trabalhando lá. E se o empregador entender que realmente ela tem direito, ele vai lá, acerta aquilo que está devendo e vida que segue. Não é o que acontece na prática. Muitas É. vezes, quando chega a cartinha lá, o patrão já chama para conversar, ó, passa lá no RH, assina Eu acho aqui. isso é a questão que a gente falou na pergunta anterior, né? Desinformação, a gente tem a questão. E eu acho que a represária, o medo. Eu acho Aham. que o funcionário tem muito medo, principalmente essa classe mais Existe. baixa, e tem muito medo eu acho que tem imposto aos direitos, na realidade, sabe? Aham. Nesse caso aí, tem uma questão que me chama a atenção, que é o prazo que você comentou, né? Hoje, pela CLT, a gente pode ter um banco de horas, que a gente chama, que você trabalha um pouco mais hoje, descansa, sai mais cedo amanhã ou folga um dia, né? Dentro do mês, isso aí pode ser feito direto. Então,
O empregado combina com o patrão dele e fala, ó, amanhã eu não venho trabalhar na parte da manhã, depois outro dia eu vou pagando isso daí, ou e vice-versa, né? Isso pode ser feito dentro do mês, a gente chama de acordo tácito, de compensação de horas. Você pode fazer até 6 meses, se você tiver um acordo escrito. Então, se assinou um acordo escrito ali de compensação, você pode fazer hoje e tem 6 meses para compensar essa hora, de débito ou crédito. Ou se é via sindicato, quando o acordo é formado pelo sindicato, firmado pelo sindicato, você tem 12 meses para compensar. Então, me chamou a Hum, atenção quando você falou de 2 anos, 2 anos. porque dentro de um prazo máximo Foi. de 12 meses, teria que ter quitado essas horas dele. Então, Respondi sua pergunta aí também. já anota aí que já tem uma coisa aí que não tá cheirando bem. Mas, de toda forma, o que que eu oriento quando acontece isso, né? Primeiro, antes de entrar com o processo, fazer qualquer tipo tomar qualquer tipo de atitude nesse sentido, chama o RH para conversar, explica, mostra para ele onde é que tá, qual foi o dia que você fez as horas, se você tiver esse controle ou não, porque às vezes isso está num sistema. Então, o funcionário ele pode entrar lá, consultar e ver, olha, tenho 30 horas, 200 horas, como você comentou. E estando lá, falar, ó, quando que eu vou poder tirar? Quando que vocês vão me pagar? Né? Acho que consultar o próprio RH ali em primeiro lugar. Quando não tem um RH, às vezes vai via líder, né? Então vai pro seu chefe ali de imediato, fala, ó, cara, tô com tantas horas aqui, o que que dá pra fazer, tá? Vamos acertar, não vamos acertar? E tentar resolver ali direto, né? Bateu ali naquela instância onde você não Bacana. consegue mais avançar, aí tentar procurar ajuda, de repente chamar um gerente para chamar e falar, ó, já falei com o fulano, já falei com o RH, não estão me dando resposta, eu queria saber como é que vai ficar essas horas. E aí ali dentro da empresa mesmo você acerta e aí vida que segue, né? Então, na prática, são 60 dias, correto? Prazo máximo, 30 dias se você fizer no mês, um então mês. direto, se você não tiver nada acordado. 6 meses se você tiver um acordo por escrito, ou até 12 se tiver um acordo com o sindicato firmando ali o prazo. Tem alguns comércios, por exemplo, dependendo do segmento, podem ter acordos firmados com o sindicato por prazo menor. Tem sindicato que faz acordo de banco de horas de 3 meses, de 4 meses, mas o prazo máximo que você tem para compensar é de até 12 meses. Entendeu? Hum. Então, uma hora que você fez em janeiro, você tem até dezembro para pagar essa hora. Seja positiva ou negativa, por exemplo. Se você tiver Agora um tá acordo explicado, firmado. porque tem cantos que eles juntam com as férias, né? E já dá os 40 dias. Geralmente, eu já cansei de ver acordos que a pessoa tinha que ter pelo menos 30 horas, por exemplo, ou 80 horas para ganhar mais 10 dias de férias. Então, ele tirava 20, vendia 10, que é o abono de férias que a gente fala, e tirava 30 na prática, porque os últimos 10 eram banco de horas, por exemplo. Eu conheço um lugar assim. Mas a pessoa ela tinha que acumular pelo menos 80 horas positivas. Ou se ela fizesse isso, ela ia ficar devendo algumas horas que ela ia ter mais um período para frente para, teoricamente, pagar essas horas que ela ficou devendo no banco. Então, quando o banco ele é bem administrado, funciona super bem. E eu acho que é uma baita vantagem para a empresa e para o empregado também, que pode se organizar, de repente, que nem a gente teve feriado agora, né? Na sexta-feira era uma ponte. O feriado caiu na quinta, muita gente deixou de trabalhar na sexta-feira, essas horas foram para o banco. Quem tinha banco positivo, pagou ali e acabou. Quem não tinha horas positivas, fica devendo 8 horas e agora tem mais um período para ir pagando essas 8 horas ao longo do período. E conseguiu ficar 4 dias em casa, entendeu? Falando nisso, o quinto dia útil foi no sábado, não é isso? De pagamento? Esse mês, hoje a gente é dia 8, eu acho que sim, porque a gente estava, dia 5 era sexta-feira, né? Teve um feriado na quinta. Foi Eu isso mesmo. perguntei porque é mito ou verdade? A pessoa fala que a empresa, quando ela faz o pagamento depois do quinto dia útil, não sei, é coisa de peão, né, que se fala, né? Uhum. De conhecimento, né? Você pode pedir a rescisão indireta? Uh-uh. Ou não é bem assim, dessa forma? Simples dessa forma? Primeiro vamos entender o que que é a rescisão indireta. Acho que Uhum, é interessante a gente falar bacana. isso. Vou dar um exemplo do outro lado primeiro, tá? Para a gente poder fazer uma analogia aqui. Nesse exemplo que eu dei aqui do empregado que foi lá e urinou no meio da Sim. fábrica, ele foi mandado embora por justa causa. Quando acontece uma falta grave, do ponto de vista do empregado, ele pode ser mandado embora por justa causa. Do outro lado também. E qual que é a justa causa que o empregado pode dar no empregador? A rescisão indireta. Então, o empregado ele vai para a justiça e fala assim: olha, juiz, a minha empresa cometeu uma falta grave comigo, eu estou querendo dar uma justa causa nela. A rescisão indireta nada mais é do que isso. Só que entende-se que tem que ter uma falta grave para que isso aconteça. A CLT ela só lista quais são as faltas graves do empregado. Então você vai lá no artigo 482, tem lá quais são as faltas graves que se o empregado cometer, acabou, ele pode ser mandado embora por justa causa.
Existe uma outra constituição que você pode ir acumulando faltas que são menores, de menor gravidade, até que ela chegue numa justa causa. Então, por exemplo, lá, você faltou hoje, não veio trabalhar e não avisou, você vai receber uma advertência. Então, isso não é falta grave suficiente para você ser mandado embora por justa causa. Sim. Mas você faltou hoje, aí você faltou semana que vem, faltou na outra semana. Toda segunda-feira você não vem trabalhar e não fala nada, não avisa nada, tá lá tomando advertência por escrito. Então, você vai tomar uma advertência hoje, na semana que vem você pode tomar uma suspensão, depois uma suspensão de 3 dias. Então, você vai subindo uma escadinha até chegar na justa causa, por uma falta que não é grave. Mas a acumulada chegou num ponto que atingiu ali a gravidade suficiente para ser mandado Vamos embora por embora. justa causa. Outro aspecto, por exemplo. Então, a empresa não pagou no quinto dia útil, pagou no sexto dia útil. Existem outras penalidades que podem trazer multa, a empresa pode pagar juros, né? Porque ela atrasou o pagamento. Mas isso pode também acontecer. Então, todo mês a empresa está atrasando o salário. Ao invés de pagar no quinto dia, de pagar no sexto, no sétimo, no oitavo, no dia 10, né? Aí chegou um ponto que você falou assim, olha, não aguento mais. Então, todo mês ela está atrasando, aí você leva para a justiça e aí pode ser reconhecida a justa causa do empregador, nesse caso, a rescisão indireta. Que também isso leva ao acúmulo de casos, né? Exato. Então, por exemplo, a empresa não depositou meu FGTS esse mês. Acontece muito, tá? É raro, mas acontece sempre. Então, depende da empresa, aconteceu um erro ali, uma falha administrativa, eles não depositaram o FGTS do empregado. Então, ele vai na justiça e fala, ó, tô trabalhando aqui faz 10 anos, a empresa não pagou meu FGTS do mês passado. Opa, peraí, não é assim. Não tem motivo aqui ainda para rescisão indireta. Mas se ele atrasou esse mês, atrasou o mês, deu 3 meses de atraso e não recolheu esses atrasados, pode gerar uma justa causa. Então já tem entendimentos que FGTS pode ser justa causa, rescisão indireta. Então tudo vai depender se não é grave ou se é grave o suficiente para poder gerar a rescisão direta. No caso do ouvinte aí que mandou a pergunta, um mês que atrasou um dia, não, ainda não dá, mas Ainda não dá, né? fica de olho. Se de repente atrasar de novo, de novo, de novo, você pode Você acha que é a caminhar para maioria cima. Porque a sua área é essa, né? Vou ver que você faz uma ponte entre funcionários e empresa, né? E o que você percebe hoje em dia é falta de diálogo. O que eu percebo, na verdade, assim, para a grande maioria dos funcionários, né? É a falta de conhecimento que não tem e o medo de procurar um advogado, achando que é muito caro, que é acessível para eles. Até fica uma dica para vocês que estão em casa, tá? Advogado, você também, tá? Começa a postar mais dicas, né? Dicas básicas, isso traz para a gente, né? Mais esclarecimento Conhecimento, aham. e conhecimento, a gente fica muito assim, perdido. Uhum. E a maioria tem medo de procurar um advogado, tem Sim. medo, porque acho que, não, até hoje, né? Hoje, alguns empresários, eles colocam medo no funcionário, assim, vocês vão estar na justiça, mas vão perder, vão ter que pagar a gente de volta. Hum. Isso a gente escuta muito, eu ouvi muito isso já. Esse é um bom ponto que veio junto com a reforma trabalhista. Depois teve uma discussão em relação a isso, porque, é, principalmente na Justiça do Trabalho, né? Tem uma dica: não precisa de advogado para entrar com processo contra o empregador na Justiça do Boa. Trabalho. A pessoa que tiver o mínimo conhecimento hoje em dia aí pode ir lá nas IAs da vida ali, fazer uma petição falando o que está acontecendo e protocolar no fórum trabalhista que eles aceitam. Onde é necessário, obrigatório, é na segunda instância. Então, se a empresa perdeu e recorreu, aí o empregado vai ter que ter um advogado para acompanhar na segunda instância. Na segunda instância, ele não pode acessar sozinho. É como se fosse na justiça civil o juizado especial, sabe? O Tribunal de Pequenas Causas que a gente fala. A pessoa pode ir lá no papel de pão, né? A Justiça do Trabalho ela é pautada na simplicidade. Então a pessoa ela pode ir lá escrever do jeito dela. O meu patrão não está pagando meu salário e quero processar ele. Que O juiz bacana. ele vai receber, é legal isso. O juiz ele vai receber, ele vai marcar uma audiência e tudo mais. O processo vai correr normalmente até a sentença. Então, quanto mais informação a gente leva, mais as pessoas conseguem se municiar, porque e deixam de aceitar tudo aquilo que vem, né? Então, assim, se você falar, se você entrar com processo, você vai perder e ainda vai ter que me pagar, tem uma verdade nisso, né? Tá escrito na lei, mas se você for lá e pedir os benefícios da justiça gratuita, você já está isento desse pagamento. Então, tem toda
É Fica a dica pra uma vocês aí, viu? técnica. Não, é sério, o que eu ouvi esses dias, quando eu falei e eu postei que você estaria aqui, tinha várias pessoas que mandaram pra mim no meu privado e nas redes sociais, Aham. sabe, sobre isso. E Que então, acontece. assim, várias pessoas que querem sair da empresa, Uhum. mas se sentir preso nela por falta de conhecimento. E não É. sabe o que fazer, não sabe, até para melhorar para a empresa, como fazer para melhorar a situação. Aham. E acaba aceitando muitas coisas. Então, um bloco agora aqui, que são algumas perguntas que chegou pra gente, né? E tem bem assim, de causos que eles relataram e fui pegando algumas que eu achei interessantes. E vamos começar. Mas Boa. depois vai ver as perguntas oficiais que eu Ah, tá bom, separei. tá bom. Eu botei aqui. Eu conheci um profissional que pediu demissão para assumir um cargo menor, ganhando menos. Por que isso acontece nas empresas hoje? Bom, tem vários fatores envolvidos aí, né? Geralmente a pessoa não pede demissão por uma coisa só. É, já vi pessoas que pediram demissão para ficar em casa sem fazer nada. Não foi nem para trabalhar em outra empresa para ganhar menos. Mas provavelmente tem a ver com plano de carreira. Às vezes a pessoa. Eu, uma vez, fiz uma movimentação, e aí dando um exemplo próprio meu, eu fiz uma movimentação, eu estava numa empresa, era advogado júnior na época lá, fiz uma movimentação para uma outra empresa para ganhar basicamente a mesma coisa. Então eu pedi demissão, fui para outra empresa, cheguei lá para ganhar quase o mesmo salário, não mudou quase nada, para falar a verdade. Mas lá eu tinha um outro escopo, onde eu consegui lá me desenvolver. Inclusive, depois eu voltei para essa primeira empresa como um advogado pleno já, e depois fui promovido para sênior. Mas se eu não tivesse adquirido esse conhecimento que eu tive nessa outra empresa, provavelmente eu ia levar anos para chegar no cargo de advogado sênior se eu tivesse permanecido na primeira empresa. E eu Hum. voltei, questão de 2 anos, já com uma outra bagagem, com uma outra Esse aqui, ele, visão. ele relatou, foi mais ou menos isso. Ele estava na empresa, né, já há um tempo, mas era muita cobrança e nunca era reconhecido. Era só promessas vazias. Uhum. E aí ele relatava isso, comentava isso com os gestores, mas não teve saída. E aí eles saiu para um cargo bem menor, bem inferior, mas tinha planos de carreira. Então você sabe, Muito né, o claro, que que você né? precisa fazer para crescer, para evoluir, para ganhar mais, para ser reconhecido. E às vezes algumas empresas pecam porque não deixa isso claro. E tá tudo bem, tá? A empresa pode realmente ter uma posição ali que a pessoa vai entrar, vai ficar a vida inteira fazendo só aquilo, não vai crescer, não vai evoluir. Só que aí a pessoa tem que saber e decidir se ela quer isso para a vida dela ou não. E aí, para essas pessoas que estão hoje falando assim, ah, eu quero sair do meu emprego, peçam demissão, vão em frente, né? É. Muitas vezes você pode dar um passo atrás e falar assim, ó, tô aqui, tô trabalhando, vou procurar outro emprego, trabalhando, porque tem gente que depende, né? Se eu pedir demissão hoje, demorar 2 meses para me recolocar, quem vai pagar meu aluguel? Quem que vai pagar as minhas contas? Né? Então, tem isso, porque quando você pede demissão, você abre mão de algumas verbas que você teria direito ali se você fosse mandado embora. Então, você não pode sacar o fundo de garantia, você não tem aviso prévio, pelo contrário, você dá um aviso prévio para a empresa, então você fica trabalhando mais um tempo. Então, tudo isso é, tem diferença quando você pede demissão de quando você é demitido. Né? E Mas vai para vir com a lei nessa questão, né? Eu acho que esse caso ele acaba prejudicando muito o funcionário, né? Porque se fica dizendo de pedir, você fica muito amarrado de não pedir as contas. Eu falo a você porque veio muito caso esses dias para nós, quando ele estava postando que você ia estar aqui, sobre isso, pessoas que querem sair por esses motivos, mas não pedem as contas porque não vai sair sem nada, Uhum. né? E aí ficam tentando achar na lei uma brecha para demissão indireta, né? Assim, vou ter que achar pra sair pelo menos com alguma coisa, né? Eu não sei como é a lei em relação a isso. A minha recomendação é sempre essa. Você quer sair, seja honesto, vá lá e peça demissão. É assim que funciona. E perde todo o dinheiro. Não, não pede, porque você não tem nada. É. Vai perder o quê? O que é teu tá lá, depositado na tua conta do fundo de garantia, que é o 8%. O que a pessoa fala que perde, geralmente, são as indenizações que a empresa tem que te pagar se ela te manda embora. Mas ela só paga se ela te manda embora. Isso não é seu, você não tem esse direito, você não tá com ele no Ah, e, bolso. e é bom você colocar isso aqui em pauta pessoal. Então, nosso mesmo é 8% que tá lá. O que todo Ó, mês fica a dica. todo mês o empregador ele deposita lá na conta do FGTS, é uma conta que fica vinculada ao seu CPF, que você só pode usar em situações bem específicas. Para aquisição de casa própria, você pode ir lá e usar o que está depositado lá. Em caso de doenças graves, as pessoas podem sacar. Quando a pessoa se aposenta, mesmo estando trabalhando, ela pode ir lá e sacar o FGTS. Fora isso,
Aquele é o dinheiro que você tem. Se você só vai ganhar a indenização se a empresa, por algum motivo injustificado, for lá e te mandar embora. Ó, o patrão acordou hoje e falou, ó, tá na rua, né? Igual o Roberto Justo fala, tá demitido. Isso é bacana. Aí para você como você tem só o seu salário do mês ali, você recebe uma indenização que é os 40% em cima daquilo que depositaram ao longo da sua vida toda ali no FGTS. Tá trabalhando há 10 anos, tem gente que fala assim, poxa, tô trabalhando há 10 anos, então eu tenho já ali. A conta que a gente faz é mais ou menos essa, tá? Então, se você ganha R$ 1.000 por mês, durante um ano inteiro, os 8%, né? 8 vezes 12, mais uma correçãozinha que tem ali, você tem cerca de um salário depositado. Então, se você ganha R$ 1.000 e está 10 anos na empresa, você tem cerca de R$ 10.000 de FGTS. Então, esse é o seu saldo. Então, se a empresa me manda embora, pô, eu ganho mais 4. Dá mais 4 meses para É, frente de fôlego. Se a empresa me manda embora, né? E aí a pessoa fica com medo de pedir demissão porque fala, não, eu quero que me mande embora. Mas por que que eu vou te mandar embora? Você é um bom funcionário, né? Eu já cansei de é. ver casos assim. Mas é bacana você falar por esse ângulo, porque assim, a gente tem uma visão que a empresa está nos roubando esse valor. Tá perdendo, né? É, E não é. sabe, não é. O que é seu tá ali, o que está guardado. Eu achei bacana você falar sobre isso, que a gente É, tem uma visão muito errada sobre isso. e de fato é, porque a gente conta com algo que não é nosso quando a gente pensa dessa forma, né? Agora, tem uma outra questão que eu queria trazer voltada para isso, que é uma alternativa, eu diria, que é a rescisão por mútuo acordo. Já ouviu falar? Não. Não? Então, a rescisão por mútuo acordo é uma modalidade de rescisão que, quando o empregado quer sair e a empresa quer mandar embora, a gente une a vontade dos dois e aí cada um faz uma concessão e você faz a rescisão por essa modalidade. O que que muda? Ela não é uma demissão sem justa causa, né? E também não é um pedido de demissão. Então, as duas partes cedem um pouquinho, você recebe metade da multa, a empresa paga 20% da multa, e o empregado não saca todo o FGTS também. Tem um limite lá, se não me engano, 80% que ele consegue sacar. Mas ele não tem Legal. direito ao seguro-desemprego, por exemplo. Mas é uma modalidade que fica ali no meio do caminho. Não é nem a rescisão indireta que ele quer, geralmente. Não é o pedido de demissão, que traria algum prejuízo para ele, digamos assim. E também não é a demissão sem justa causa, né? Por parte da empresa, que traria um custo de pelo menos 40% do FGTS, etc. Aviso prévio e tudo mais. E isso é como um acordo, né? Tanto a empresa como o funcionário, né? Se ela não quiser fazer esse acordo, ela não faz. Tem que estar as duas vontades unidas ali nesse sentido. Então, é mútuo acordo. Eu quero sair e a empresa quer mandar embora, né? Então, geralmente fica nesse impasse. Por isso tem que ser bem conversado. O que às vezes acontece é, o empregado chega pro patrão e fala assim, você me manda embora? Aí o patrão fala, não vou te mandar embora. Você é um bom funcionário, tá aqui há 10 anos comigo. Por que que eu vou te mandar embora? Eu ouvi isso esses dias, mas foi com a menina lá do trabalho, que ela pediu pra sair, né? Ela fez, "Não, eu não quero mandar embora, não tem motivo de te mandar embora. Uhum, Não, mas eu quero sair. Eu falei, então você peça, mas eu não tenho motivo. exatamente. Ela foi e pediu. Não, e é o que eu acho que tá certo, tá? Agora, assim, é uma empresa que já aconteceu em uma empresa que eu trabalhava. A empresa tem um funcionário como um bom funcionário, já está lá há muitos anos, e ele quer sair porque ele vai fazer um curso fora. Então, ó, ele vai estudar uma técnica nova de entrevistas, não sei o que e tal, e aí ele fala assim, não, pode mandar para cá que quando ele voltar, ele vai voltar a trabalhar comigo. Ah, então beleza. Então você vai sair, vai se qualificar e vai voltar melhor do que está saindo. Então vamos fazer um mútuo acordo aqui? Aí eu quero que você saiba que eu tenho interesse de você voltar. Entendeu? Então você vai lá, assina ali o mútuo acordo, você recebe 20% da multa, eu não preciso pagar tudo e você sai de portas abertas. Sabe o que foi que fizeram comigo uma vez? Eu trabalhei num canto, não vou falar o nome aqui, né? Que eu tenho tanto canto já. Que eu fiz era um acordo, bem parecido com esse que você falou. Porém, eu tinha 2 anos para voltar para a empresa, porque eu Entendi. saí por um motivo, e me deram 2 anos. Isso tava Tava lá, escrito. tava escrito, né? Mas só que eu não voltei, não quis voltar, né? Mas eu tinha um espaço de 2 anos, caso Legal. voltasse para a mesma função. Eu não seria Entendi. rebaixado, era a função que eu estava atuando. Entendi. É, pode ser. Que geralmente, quando acontece isso, que a pessoa vai se capacitar fora, ela volta e às vezes volta até num cargo É, maior. que decidiu pedir. Eu Mas, tô correndo aqui, mas sabe por essa é uma quê? alternativa, de repente, para esse amigo que falou aí que quer sair, mas não quer sair Gente, pedindo demissão. eu falo de ambiente tóxico, né? Que a maioria aí vai contaminando o outro ali, daquele pico de pouco ele sair ao mesmo tempo.
Isso acontece muito. E Acontece. eu tô falando aqui pra você aqui, por quê? Porque nós temos agora, tá passando bem rápido o horário, nem parece, né? Nossa. E eu tô indo pras perguntas. Hum, e vamos Manda, responder. manda boa, vai. Eu tô aqui escolhendo a pergunta boa pra você ver Manda aqui já. braba. Aqui tem. Quando o funcionário para de reclamar, isso significa maturidade ou desistência? Depende, se não tem mais motivo pra reclamar, Na verdade, eu acho que ele quis falar aqui, eu acho que ele cansou, quando ele bichinho. Eu acho desiste, que ele né? cansou. Falei, vou aceitar o que tem pra mim aqui. Aí nesse caso eu vou Você, como entender, advogado, o que é que você eu orienta? entendo como desistência, assim, porque enquanto o empregado ele tá falando, ele tá reclamando, ele tá trazendo ali o problema, é que ele tem interesse e quer resolver, né? É igual como qualquer outro relacionamento. Se o marido tá reclamando que a mulher tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, é porque ele ama, ele quer estar junto. A partir do momento que ele fala, isso aí não tem mais jeito, deixa pra lá, né? Perde o sentido de ser da coisa ali. Na relação de emprego é a mesma coisa. O que eu vejo muitas vezes é que assim, a pessoa, ela foi e falou uma vez, o líder não deu atenção, foi e falou de novo. O líder, tá bom, para de reclamar, você só reclama. A pessoa vai se sentir cada vez mais acuada para falar de novo, né? E tem também o contrário, tem aquele líder que pune as pessoas que vão reclamar de alguma coisa. O banheiro lá tá, o chuveiro não tá esquentando. Empresas que têm vestiário, essas coisas. Pô, o cara só reclama, o cara só reclama, o cara só reclama. Aí o líder começa a falar, então você vai trabalhar agora, feriado você tá na escala, viu? Você tem que vir, que não sei o quê. E começa a trazer uma série de penalidades, punir o cara, porque ele tá reclamando, é o cara que tá ali. E existem vários mecanismos dentro do direito que acabam blindando algumas pessoas. Então, por exemplo, dentro de empresas com mais de 50 funcionários, dependendo do grau de risco da empresa também, claro, né? Você precisa criar uma CIPA, que é a Comissão Interna de Uhum. Prevenção de Acidentes. Por que que tem esses mecanismos existem? Porque muitas vezes você está vendo ali um buraco no chão. Aí você vai reclamar, o cara te manda embora ainda. Mas você só reclama, você só sabe apontar os defeitos das coisas. Mas tem um fio desencapado ali, alguém vai tomar um choque. Não, mas pô, por que que você não vai lá e arruma, ao invés de ficar reclamando? Tem líderes e líderes, né? A gente brinca assim. Só que essa comissão, os membros que são eleitos dessa comissão, ele tem uma estabilidade no emprego. Ou seja, ele ganha uma autonomia para poder apontar o dedo para o erro sem que ele sofra nenhuma punição por isso. Então, existem mecanismos previstos na CLT para tentar blindar e coibir esse tipo de coisa. Não estou dando dica aqui para ninguém se escorar na É. CIPA, porque eu cansei de ver isso. O cara tá lá na Berlinda ali para Eu ia ser dizer mandado agora. embora, Aí aí vai. ele vai e entra na CIPA para falar: não, agora não pode mandar Eu embora. conheço. Isso aí é sacanagem, viu? Eu até falo até empresa. Eu conheço uma turma que na época eu trabalhei na TAM. Quando precisava perto de sair, sabia que tava ruim que sair, aí ia pra CIPA. Não, então, tem gente que acaba aproveitando uma brecha legal pro que você falou de oportunismo, né? É. Tem muita gente que é mau caráter, tem muita gente que não tem coragem de fazer o que tem que ser feito e vai lá e fica se escorando nisso depois para poder ganhar o salário dele ali sem fazer nada. Eu tenho uma outra, Thiago, é sobre escala. Você falou de escala de trabalho, né? É, hoje mesmo, agora mesmo, teve agora um feriado, né? Uhum. Um feriado. Se você trabalha em hotelaria, tá essa pergunta aqui, mandaram pra mim, sabe? Quantas folgas você teria? Porque tô com uma pessoa aqui que tá sendo injustiçada, porque injustiçada, porque na escala dela apareceu 5 folgas. 5 folgas, 4 domingos e o 4 folgas um na semana e o domingo do mês. E ela tá inconformada e falando assim, não, mas tá errado, tá fora da lei, tá errado. Tá, Essa pessoa deve ter passado ela para tá, o curso de ela tá magistrado. até aqui falando. O que que acontece, né? Escala de trabalho é um negócio que é muito particular. A gente tem que entender qual que é a escala que ela trabalha. Tem gente que trabalha no 6x1, tem gente que trabalha no 5x2. é, Existem inúmeras escalas. Tem gente que trabalha no 4x4, 3x3, 4 de dia, 4 de noite, depois folga 8 dias. Enfim, existem É várias bem escalas no flexível, mundo. né? Essas escalas, quando elas não estão hoje, o que que a CLT permite você fazer, né? Você vai lá e trabalhar 5 dias ou 6, ainda está previsto 6 lá, porque você tem uma carga horária que você precisa preencher durante a semana, que é de 44 horas no Brasil ainda. A que foi aprovada lá da 6x1, ela prevê, o término do 6x1, ela prevê uma redução
gradativa de 44 para 42 e depois 40 horas, mas enfim, isso ainda vai ser discutido, tem chance de mudar daqui até que ela entre em vigor efetivamente, né? Mas hoje as escalas elas têm que contemplar o dia de trabalho e o descanso. Então, quando a gente olha para a escala de trabalho, vou te dar um exemplo. Existe uma escala que a gente chama de 6 por 2. O empregado trabalha 6 dias e folga 2 consecutivos. Então, a escala dela ela vai sempre rodando as folgas. Ele leva cerca de 45 dias para coincidir sábado e domingo de descanso dentro desses 2 dias. Só que dentro desse tipo de escala, você tem que ter um acordo coletivo. Lembra que eu falei no começo que você precisa ter um representante? Algumas Sim. coisas você pode ir lá fazer direto. Quando não tem essa possibilidade, a CLT, inclusive, ela tem uma lista ali, um rol taxativo de coisas que você não pode negociar. Então, mesmo com o sindicato, você não pode reduzir, por exemplo, menos de 50% de hora extra. Não existe essa possibilidade. Você pode aumentar, você pode negociar para mais. Você não pode falar que a pessoa não tem direito do 13º. Tem um rol lá de coisas que você tem que observar. E dentro da escala de trabalho, existem várias coisas que você tem que negociar para poder flexibilizar. Então, dentro dessa flexibilidade que a lei permite, se você negocia lá e você prevê, por exemplo, que um feriado trabalhado caiu dentro da sua escala um feriado e ele teve que trabalhar, você só precisa pagar a mais por esse dia. Então, geralmente é 100%. Então, se você ganha R$ 50 por dia, por aquele dia que você trabalhou dentro do feriado, você vai receber 100. Ponto. Tem escalas de trabalho que você negocia que, além do valor, você ainda vai receber uma folga adicional. Tem Hum. convenções coletivas do comércio, por exemplo, que prevêem isso. Você, para trabalhar, você precisa de uma autorização. Então, você protocola lá no sindicato um pedido e aí você recebe uma autorização. Você pode trabalhar. Só que para trabalhar nesse dia, você vai pagar um vale alimentação diferente para ele, porque é feriado, ele vai ter que se alimentar na rua, etc e tal. Você vai pagar uma folga a mais, então ele vai ter que ter mais um dia de descanso, além da folga normal dele, e ainda vai pagar 100% desse dia, por exemplo. Então, as Hum. pessoas que trabalharam dentro desse feriado, nessa convenção coletiva que prevê dessa forma, ela ganha um VR diferente, ela ganha uma folga e ela ainda recebe esse dia dobrado. Então, depende da escala, como ela foi negociada, depende da. Você falou da hotelaria, né? Eu não É. tenho de cabeça aqui o que a Vocês falam. convenção prevê, mas dentro da convenção coletiva tem que estar previsto isso. Trabalhou? É permitido, é autorizado o trabalho no feriado? Tá bom. Quais são as condições? Seja para folga compensatória, para pagamento, adicionais, vales refeições diferentes, etc. Então tem que estar tudo previsto. Então não dá para responder assim se ela está certa ou É. errada ali na colocação que ela fez, Eu tenho que falar porque pessoal ali depois. a gente tem que ver direitinho como é que é o caso dela, sabe? Se tem acordo, porque às vezes a empresa foi lá e negociou um acordo direto com o sindicato. E aí, na negociação do acordo, ela previa ali o pagamento desse dia só, sem folga compensatória. Então, nesse caso, se ela trabalhou, recebeu, tá tudo certo. Você falou sindicato. O que realmente acontece em uma negociação com o sindicato? Porque hoje que eu vejo que ele tá perdendo mais a força, credibilidade. Ponto não então, eu particularmente não dou muita trela, É, né? eu vejo Isso, qual a sua que opinião em relação a isso? o sindicato ele ainda tem um viés político muito forte, né? Tem? Inclusive, o nosso presidente hoje foi líder da CUT, né? Do Sindicato dos Metalúrgicos, presidente, enfim, durante muito tempo. Então, existe uma vertente que eu chamo de política que ainda é muito forte. Dentro dos sindicatos, só para você entender um pouquinho dessa estrutura, existem camadas que eu vou chamar, que é assim, a gente pode considerar como se fosse uma pirâmide. Na base da pirâmide estão os sindicatos, das categorias todas espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, você tem os sindicatos bancários, os metalúrgicos, os comerciários, todas as categorias de trabalho estão segmentadas dentro dessa linha de sindicatos. Os sindicatos, geralmente, eles estão organizados dentro de um município. É a menor base territorial que eles podem representar. Por isso que a gente tem o Sindicato de Guarulhos, o Sindicato dos Hum. Comerciários de São Paulo, de Jundiaí. E você vai tendo, cada município vai ter o seu sindicato, no mínimo um município. Você pode ter sindicatos que têm mais municípios ali dentro da base. Quando isso sobe para um nível superior, digamos assim, acima, né, a gente tem as federações. Então, dentro das federações, você vai ter a Federação dos Metalúrgicos, a Federação dos Bancários, a Federação dos Comerciários. Essas federações, elas têm uma atuação de nível estadual.
Então, eu tenho uma federação por cada categoria para cada estado da federação. Então, eu tenho a Federação de São Paulo, Federação do Paraná, Federação de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Cada estado vai ter a sua federação dentro de cada categoria. E acima, a gente tem uma outra representação que a gente fala que é como se fosse o STF, né, dos Sei. sindicatos, que são as confederações. Só que elas não estão ligadas hierarquicamente, uma não está subordinada à outra, tá? Então eu tenho uma confederação do comércio, ela tem atuação a nível nacional. Então eu só tenho uma confederação para cada categoria. Confederação da indústria, confederação dos metalúrgicos, por exemplo. Você vai tendo uma confederação por categoria que tem atuação de nível nacional. E a parte política que eu chamo de dentro de um sindicato, de uma federação ou de uma confederação, é o que a gente chama de central sindical. Então, hoje no Brasil, a gente tem algumas centrais. Tem a federação, tem a central, que a gente chama de Central Única dos Trabalhadores, que é a CUT. Tem a Força Sindical. Eu vou comentar só das mais famosas aqui, assim. Você tem a Conlutas, tem uma central sindical que se chama Conlutas. Assim, dá para entender, né? E aí, conhecendo um pouquinho dessas centrais sindicais, você consegue entender um pouquinho mais qual é o viés político que aquela central tem, né? Quando eu falo de CUT, na cabeça de todo mundo já vem Lula. Então, tem um viés político muito forte que é ligado ao movimento de esquerda. Eu não gosto de entrar muito nessa questão de política, mas é basicamente isso. Cada central sindical tem um viés um pouquinho mais para a esquerda, outro um pouquinho mais para a direita, enfim. E desde que entrou em vigor a reforma trabalhista, caiu muito, né, a credibilidade. Dos últimos governos a gente viu isso já. Quando antes do governo atual, a gente teve um governo mais de direita ali e tal, que fez questão de enfraquecer esse movimento sindical. Então, com a reforma da trabalhista, que a gente chama, perdeu a contribuição obrigatória. Lembra que a gente pagava um dia, descontava Lembro, um dia do lembro. nosso salário? Quando caiu esse um dia, aqueles sindicatos que eram sindicatos de fachada, que só existiam ali para cobrar esse um dia seu e botar no bolso, eles perderam recurso. Sem recurso, como é que eles vão para a porta da empresa fazer movimentação, isso e aquilo, né? Hum, Outros sindicatos que já eram mais atuantes, que tinham uma base de sócios muito grande, porque quem sustenta o sindicato são os trabalhadores. Os trabalhadores que mantêm, que devem bancar e financiar ali o seu sindicato que está representando eles. Só que se o empregado não se sente representado, ele não tem interesse e intenção nenhuma de contribuir com aquele sindicato. Por mais que ele tenha ali um arcabouço de normas que estão previstas na convenção coletiva, que foi o sindicato que negociou, se ele não percebe valor naquilo, ele não quer contribuir, né? E aí o que aconteceu foi, muitos sindicatos fecharam as portas porque perderam recurso. Então eles ah, enfraqueceram desde que entrou em vigor a reforma trabalhista que tirou esse recurso obrigatório deles, é né? que não é mais, né? Não é mais obrigatório. Então, para que ele receba hoje a contribuição, ele tem que ir lá e mostrar serviço. Senão, eu não vou pagar. Vou pagar um cara que não faz nada para mim. Se eu não tenho luz na minha casa, eu vou pagar para Enel? Não, né? Agora, se eu preciso e eu tenho, eu vou lá e pago com gosto. Então, assim, essa que foi o movimento que veio enfraquecendo os Então ele sindicatos. é atuante, né, no Brasil, né? Quando tem a oportunidade para ser, eles fazem, né? Depende da Pagando. categoria, eu vejo muito isso. Eu vejo, por exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos é uma categoria bem unida. Então, quando eles precisam fazer um movimento, eles se unem, eles se reúnem, eles chamam ajuda daqui e dali e vão e fazem. Mas por quê? Primeiro, eles têm uma base sólida. Eles têm muitos empregados que são afiliados ao sindicato, são sócios lá do sindicato, contribuem mensalmente. Então, quando eles precisam de alguma coisa, o sindicato tá ali para representar essa turma. Outras categorias nem tanto, né? A gente vê, por exemplo, aquele dos editores, por exemplo, de livros. A gente viu que teve uma redução muito grande. Fechou aqui a editora Abril, por exemplo. Por quê? Porque a categoria vem cada vez mais diminuindo o número de empregados. E, por óbvio, diminui também o número de sócios, de pessoas que Que contribuem ali, né, contribui. para o sindicato. Então, tem categorias e categorias que eu diria que são mais atuantes e outras um pouco menos. E algumas por força do próprio negócio. Por exemplo, nos metalúrgicos, é muito comum a gente ver greves acontecendo, movimentos paredistas que vão lá na porta das empresas, faixa, bandeira, rojão, né? Quando você fala de comércio, por exemplo, é muito mais difícil. Na minha
trajetória toda, eu só vi uma vez acontecer uma greve nos comerciários, que foi no Rio de Janeiro, ali do centro, que eles passaram no centro fechando todas as lojas do centro do Rio de Janeiro, do comércio ali. Mas eles passavam aqui, quando eles chegavam no final da rua, o primeiro já estava abrindo a porta de novo. Eita. Por quê? Porque não é uma categoria tão unida, para você fazer com que todos, né, vão ali, tenham uma adesão maciça, é muito difícil, porque sempre vai ter aquele que fura a greve, aquele que não quer, aquele que não está muito a favor do que você está reivindicando. E quando assim a gente fala dos metalúrgicos, por mais que não seja a vontade de todos, aquele que não está muito afim de brigar, ele pelo menos ele fica quietinho ali na dele, então se não vai entrar, eu não vou entrar também. E fica lá fora e cruza os braços e tal, É né? muito isso, né? Bancário, você vê quantas vezes a gente vê acontecendo greves bancários, metroviários, né? Muito comum, a gente tá aqui à noite, opa, anunciou que vai ter greve amanhã. Todo mundo já fica naquela tensão, eu vou trabalhar, não vou, já avisa o chefe, É desse mesmo. né? Porque é uma categoria que tá bem unida, né? E eles sabem que tem um poder de mobilização muito forte. Então, quando eles param e pressionam, eles conseguem ter um reajuste melhor, conseguem ter algum benefício mais vantajoso quando eles fazem esse tipo de pressão como pegador. O Thiago, menina, passa rápido o tempo, viu? Muito rápido. Tá aqui cheio de pergunta. Mas eu tenho uma aqui que eu tenho que fazer. É uma brincadeira que a gente faz no Fora do Script, que é complete a frase, algumas perguntas, e você Tá, responde pela sua cabeça. bate pronto. Tá bom? Vai. O maior erro dos trabalhadores é. Não conhecer a legislação. Vou falar legislação porque é um termo mais abrangente, mas não conhecer seus direitos, O maior erro dos empresários é. ignorar os direitos dos trabalhadores, Uma boa liderança é aquela que. estar próxima dos seus liderados. A pior empresa para trabalhar é aquela que. É para falar o nome da empresa? Não. Tô brincando. É aquela que ignora o ser humano, que acha que o ser humano é uma máquina, que ele é um robô, que não tem sentimento. O mercado de trabalho brasileiro precisa aprender o quê? O mercado de trabalho, eu acho que precisa aprender a se posicionar. Quando o mercado ele tá bem estruturado, você sabe, por exemplo, que se você chegar lá e falar, olha, eu quero uma vaga para trabalhar disso, aí você vai trabalhar disso. Aquele caso que você trouxe do colega que não sabia qual era o próximo passo da evolução dele dentro da Hum. empresa, né? Isso é muito ruim, porque a pessoa fica presa, fica trabalhando infeliz muitas vezes, e às vezes sai pedindo demissão para ir trabalhar no concorrente, no vizinho, porque lá ele tem um plano de carreira bem estruturado. E foi isso mesmo que aconteceu, viu? Então, se o mercado se posiciona, eu acho que o mercado de trabalho tiver uma estrutura clara e transparente, não tem problema nenhum você ter uma estrutura engessada, onde a pessoa vai entrar, vai trabalhar 30 anos na mesma posição, mas desde que isso seja claro e esteja tudo bem para ela. Daqui a 10 anos, o trabalhador será. Igual. Sucesso é. Cara, essa definição de sucesso é bem complexa. Sucesso é sinônimo para mim, sucesso é sinônimo de liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de tempo, liberdade geográfica. O fora do script é. Top. Pessoal, e é isso. Deu Passou nosso horário rápido. já? Deu, Ô, louco. deu sim. Caramba. Mas eu vou rapidinho aqui. Deixa um recado para os seus seguidores, tá? Onde lhe achar, onde lhe contratar. Legal. Pode olhar aí, essa aqui é Boa, legal, tua. legal. Eu tô com um perfil até novo, eu fiz agora recentemente um perfil no Instagram, chama Consultor Sindical. Tô começando a postar ali ainda, então tô dando algumas dicas de trabalho, tô postando coisas sobre negociações que eu já fiz. É até interessante a gente falando desse negócio do 6 por um, né? Que eu postei recentemente, eu acho que é o único post que tá lá no meu perfil, onde eu falei que 2024 eu já estava negociando o fim do 6 por um numa empresa. Então, assim, são coisas que estão abertas e a gente pode fazer. E precisou, pode me acionar lá, manda uma mensagem, Vai estar aqui para adiciona vocês, tá? O consultor arroba deles aí. sindical. Uma pergunta para fechar que eu não fiz, olha, Manda. e era importante. Qual a sua opinião em relação à escala 6 por um? O que melhora e o que piora para ambos os lados, Legal. do seu ponto de vista? Vai ser a última, tá? Eu prometo. Bom, boa, vamos lá. Como é que eu enxergo, tá? A mudança. Não vou nem falar de 6 por um e tal, mas como é que eu enxergo a mudança? A história é marcada por lutas e mudanças que, em algum momento, foram desconfortáveis, tanto para o empresariado quanto para os trabalhadores. O que a gente conhece hoje como 13º salário surgiu lá atrás,
foi criticado duramente quando se implementou isso, porque dizia que as empresas iam quebrar. Então, onde já se viu isso? O cara trabalha 12 meses e ganha 13, né? Onde já se viu? As empresas vão falir. E hoje eu escuto muito discurso assim, né? Onde já se viu isso? O cara tem que trabalhar 44 horas. Se eu diminuir para 40, quem vai fazer as 4 que ele não está fazendo? Eu vou ter que contratar mais um funcionário. Isso vai. Então, assim, você consegue enxergar hoje pontos positivos e pontos negativos, para o ponto de vista do empregado e do ponto de vista do empregador. Eu tenho um depoimento que me chocou muito, que eu ouvi uma vez de uma colaboradora de uma empresa que eu trabalhava, onde ela fazia a escala 6x1, que ela chegou para mim e falou assim, doutor, eu tô entre a cruz e a espada. Eu trabalho de segunda a sábado e chega domingo, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que limpar, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que passar roupa, eu tenho que ir no mercado. Quando chega na segunda-feira, eu tô mais cansada do que no sábado, que eu trabalhei a semana inteira, porque é o único dia que eu tenho para resolver tudo que eu tenho que resolver. Então eu não visito minha mãe faz meses, porque se eu for lá não visitar minha mãe, quem vai limpar minha casa? Quem vai fazer comida? Quem vai lavar minha roupa? Então, assim, é uma jornada de trabalho que eu entendo que realmente é bem extenuante, é cansativo, né? Quem trabalha todos os dias só tem um dia de descanso. Tudo bem que quando a gente fala 6 dias, a gente está falando de uma jornada um pouquinho Isso. menor. Mas você ter que pegar 2 horas de trem, quem trabalha longe, metrô, ônibus, para chegar no seu trabalho e voltar para casa, geralmente esse um pouquinho menos que você trabalha durante o dia, não faz diferença nenhuma quando você fala da semana inteira, né? E eu vejo o outro lado do patrão também, da empresa, que muitas vezes faz uma escala de trabalho ali pensando em produtividade, pensando em organização de transporte, quem tem fretado, quem tem máquina que precisa operar aquela máquina ali, quem tem atendimento ao público, como é que faz realmente? Vai ter que se organizar de outra forma, pensar em alternativas, e aí entra muito do que a gente faz ali dentro da consultoria sindical, de encontrar alternativas para isso. Como eu falei, existem várias alternativas dentro do mercado hoje já praticadas por algumas empresas que não é 6x1, né? Então você tem alternativas que não obrigatoriamente vai ser o 5x2. Não obrigatoriamente o empregado vai ficar em casa sábado e domingo, todo sábado e domingo. Porque se todo mundo ficasse É. em casa Quem sábado e vai domingo, trabalhar? onde que a gente ia comprar pão? Onde que a gente ia comprar um remédio? Né? Tô pensando em coisas assim que são presentes do nosso dia a dia e que a gente geralmente faz no dia que precisa. O pão não, né? O pão você compra todo dia, mas o medicamento. Tem farmácia que opera 24 horas por dia. Como é que ela vai operar 24 horas por dia se ela tiver que reduzir 4 horas por funcionários durante a semana? É uma questão de reorganizar a escala. E aí, para isso, está aí, para trazer segurança jurídica, a negociação sindical. Então, você senta para o sindicato da sua categoria, elabora ali um acordo prevendo as regras do jogo e aí você reorganiza toda a escala. Então, eu acho que está fácil de resolver do ponto de vista negocial. Isso já é praticado há anos. A gente já tem várias escalas de trabalho validadas, tanto do ponto de vista negocial, junto com os sindicatos, quanto do ponto de vista de Ministério Público, análises que passam da ergonomia, vai pela saúde, prontidão, porque dependendo do risco da atividade, o empregado que fica ali num alto forno, dentro de uma aciaria, numa metalúrgica, se ele ficar ali 8 dias direto, 6 dias direto, muitas vezes ele tem mais risco do que se ele ficar 3 dias direto, 12 horas por dia, por exemplo. Entendi. Então, depende da escala, depende da área de trabalho, depende da função da pessoa. Existem várias alternativas hoje que a pessoa pode me contratar se quiser, a gente vai lá no sindicato e negocia, mas pode procurar o sindicato, pode negociar, pode procurar os empregados. Acho que é muito importante ouvir o que os empregados querem. Claro que a gente está cheio de meme aí na internet. Qual que é a sua escala favorita? A minha escala favorita é 1 por 6. Eu quero Por isso, trabalhar um dia e folgar 6, né? Então, assim, claro, tirando os memes aí, as brincadeiras à parte, existem alternativas que passam pela negociação sindical para trazer validade, para trazer segurança jurídica. Então, para isso que a gente está aí também para ajudar. show. Então é isso, pessoal. Beleza? É mais um motivo de procurar um advogado, tá? E é bom você esclarecer suas dúvidas com o advogado. Tá lá no Instagram, ele tá aí embaixo, vocês vão ver. Consultor sindical. Isso aí. Vamos lá?